E me conta aí um pouquinho mais sobre essa sua experiência na Irlanda. Você ficou de 2014 a 2019, foram 5 anos na Irlanda. Você foi para fazer um intercâmbio? Como é que foi? Conta aí essa história aí e o desenvolvimento do idioma também, né? Conto. Foi. Enfim, a Irlanda era o país mais acessível, né, para você poder trabalhar e estudar. Eu primeiro tentei fazer au pair nos Estados Unidos, mas eu nunca cuidei de criança, então acho que era muito óbvio no meu application que eu nunca tinha cuidado de criança, então nenhuma família me escolheu. Fiquei ali uns 6 meses esperando ser escolhida e nada, nem uma entrevista. Aí eu falei, não, eu preciso dar um jeito na minha vida. Então fui para Irlanda, comprei um curso de inglês, 6 meses, que é o obrigatório, né? Ganhava um ano de visto. E comecei a me movimentar ali. As primeiras semanas eu chorava todos os dias quando eu chegava em casa, porque eu realmente saí do Brasil assim com inglês de bebê que tá começando a aprender. Então, assim, eu conseguia pedir uma água, sabe? Falar, oi, meu nome é Bruna, eu sou de Piabiru, no Paraná. Coisas muito, muito básicas. E eu fui colocada numa turma que era assim, eu acho que era para puxar mesmo os alunos, para a gente não ficar no nosso zona de conforto, enfim. Mas o professor e o sotaque irlandês, quem sabe, sabe, que é um sotaque muito difícil, assim, do inglês. E esse meu primeiro professor era muito difícil de entender o que ele falava. Então, eu penei ali. Depois nós mudamos de professor, mas aí eu já estava começando a entender um pouco mais, já estava começando a ficar. Assim, com 3 semanas, mais ou menos, já foi dando uma melhoradinha. Mas assim, não era só ir na aula. Eu chegava em casa, eu ia assistir filme em inglês, com legenda em inglês, enquanto a papelada não estava toda resolvida para eu poder trabalhar, né? Eu tinha esse tempo, então, assim, bora aprender esse inglês. E eu ligava o computador, colocava algum filme, alguma coisa, eu ficava fazendo as atividades e tudo mais. Demorou, assim, uns 3 meses para eu me sentir, para eu conseguir me comunicar realmente, assim, para eu me sentir confortável comunicando o básico. No início eu também já estava trabalhando, trabalhei num restaurante brasileiro primeiro, foi meu primeiro trabalho lá. Aí também não era tão difícil, porque eu não convivia tanto com gringos, mas assim que eu me senti um pouquinho mais confiante, eu arrumei um trabalho num restaurante irlandês, no Temple Bar, que é o centrinho histórico de lá, então só gringo, chefe gringo, que eu também não entendia nada que ele falava. Meu Deus, eu passei uns 2 meses trabalhando naquele lugar, eu ficava para fora, oferecendo para as pessoas entrarem, né, pessoal com cardápio e tal, eu fazia isso e também servia as mesas quando a gente conseguia lotar o restaurante, que daí precisava de mais gente dentro, eu ia para dentro. E aí eu saí o meu curso de inglês terminou mais ou menos nessa época, uns 6 meses, então eu tinha mais 6 meses de visto só para trabalhar. E nessa época eu morava com uma amiga que estava fazendo limpeza. E aí eu comecei a fazer limpeza também e saí do restaurante porque teve uma época de frio, uma das meninas pegou pneumonia. Então o chefe do restaurante, ele veio falar comigo, o chefe do restaurante, não o dono. Ele falou, Bruna, olha, tá no hospital, não sei se você tem seguro, mas como vocês ficam para fora no frio, sem roupa adequada para isso e tudo mais, ele falou, olha, ela pegou pneumonia, tá no hospital, talvez não seja o trabalho ideal para você, assim, pensa bem, sabe? E aí eu resolvi deixar e comecei a fazer limpeza. E aí eu fiquei 6 meses fazendo limpeza. E depois eu fui para a Itália, porque a minha família, eu tinha como tirar a cidadania italiana. Então, ali nos primeiros meses eu já falei com a minha mãe, olha, sabe aquele documento que a gente tem do italiano e tal? Bora começar a juntar o resto, porque eu quero ficar por aqui mais. E aí, no final desse ano, na Irlanda, eu fui para a Itália, fiz minha cidadania sozinha, inclusive não recomendo, se você tiver dinheiro para fazer, não faça sozinho. Agora nem tá mais, né? Agora é só judicial. Eu não sabia. Eu fui para a Itália e na época eu podia fazer, né, direto na prefeitura lá, e no Comune, exatamente. Aí eu fiquei 5 meses na Itália, mais ou menos, né, fazendo a cidadania, naquele marasmo, né, de não ter muita coisa para fazer ali também, não ter documento para trabalhar. A Itália também, num momento muito difícil, era, assim, em relação ao trabalho, continua não sendo muito bom, mas naquela época estava bem ruim mesmo. Então, depois que terminou a cidadania, voltei para a Irlanda e foi aí que eu fiquei mais
4 anos. Mais 4 anos.